Deus seja sempre louvado. Irmãos, quero saudar a todos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e na paz de nosso eterno Deus que vive para sempre. Irmãos, eu gostaria de tratar um assunto aqui que fala sobre a sabedoria de Deus. Nós vamos ler agora, irmãos, em aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33. 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Sabedoria de Deus, irmãos. Algo, muitas das vezes, irmãos, que o homem não compreende. Porque no contexto humano, o que é a sabedoria? É uma das características mais mencionadas a respeito de Deus. Dizem os homens, e é verdade. Deus é chamado onisciente, ou seja, ele sabe tudo, conhece todas as coisas. Ele sabe tudo o que acontece, tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer, e conhece toda a ciência, de toda a sabedoria e muitas coisas que estão ocultas aos olhos dos homens. E aqui aos Romanos fala, irmãos. Agora vamos diferenciar a inteligência. O que é a inteligência? A inteligência, irmãos, é um conjunto que forma todas as características de uma pessoa, características intelectuais de uma pessoa, para poder raciocinar e compreender as coisas. Então existe uma diferença entre a sabedoria de Deus e o conhecimento através da inteligência. Existem homens na terra, irmãos, que são sábios porque têm o conhecimento do temor de Deus. Porque diz a palavra que o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Por isso que existem pessoas que são pessoas sábias, mas elas não têm a inteligência de compreender certas coisas. Vamos supor, eu conheço pessoas, irmãos e pessoas de idade, que têm uma sabedoria para dar um conselho da parte de Deus, têm uma sabedoria para falar das coisas celestiais, mas quando se trata de alguma coisa terrena, ela não sabe, porque não aprendeu, não compreendeu, não teve inteligência para aprender aquilo, embora tenha sabedoria espiritual, mas não tem o conhecimento material. Mas isso tudo, irmãos, se originou por quê? Lembramos no jardim, quando Deus criou o jardim do Éden e colocou lá, irmãos, uma árvore que se chamava árvore da ciência do bem e do mal. Porque o homem, quando vivia no jardim, ele não conhecia o mal. Ele não sabia o que era mal. Ele não fazia mal. Os pensamentos dele não eram maus. Ele só fazia o bem. Ele não tinha como interpretar o mal, porque o que é o mal? O que seria o mal se ele foi criado à semelhança de Deus, que é puro amor e misericórdia? Deus conhecia o mal, mas o homem não. E Deus fez o homem com a mente centralizada no bem, no amor, na misericórdia. Tanto é que viviam todos em harmonia ali no jardim. O leão habitava com o cordeiro dormia do lado do leão, e o próprio leão não fazia mal para o homem não fazia mal para o leão. Por quê? Existia uma harmonia, uma sintonia, porque não havia o conhecimento da maldade. A sabedoria de Deus habitava no homem com pureza, com santificação, com uma certa, vamos dizer assim, formação espiritual
que fazia com que o homem, irmãos, fosse um homem santo, sem pecado. A manifestação do pecado criou inimizade. Quando o homem pecou, apareceu a inimizade. Por quê? Porque ele começou a entender o lado do mal. Teve ciência do mal. Adquiriu inteligência para poder fazer coisas que poderiam ser feitas com a mesma sabedoria de Deus para o bem. E isso foi se prolongando, irmãos. Observemos, o homem, ele foi se aprofundando no mal, se afastando do bem e tornou-se um homem que conhecia o que era bom e o que era mal. Isto fez com que o homem se afastasse de Deus. O mal faz o homem se afastar de Deus. O conhecimento humano, quando gerado para fazer alguma coisa para o mal, afasta o homem de Deus. A sabedoria de Deus perfeita é aquela que se manifesta no amor de Cristo Jesus. Jesus Cristo nunca fez o mal, só fez o bem. Nele habitava a pura sabedoria do amor e da misericórdia, a onisciência, cumprimento, irmãos, aleluia, da palavra de Deus nele, que disse que ele seria chamado, aleluia, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A paz, irmãos, é a ausência da intriga, da guerra, da discórdia. Quando não há essas características humanas, carnais no homem, há paz. Mas pelo conhecimento do homem e pela sua tendência para pender para o lado do mal, o homem, irmãos, quando digo homem, não estou querendo dizer só homem, estou falando de uma forma geral, ele tornou-se um homem capaz de escolher o caminho que deve de seguir. Ele teve ciência, consciência, e teve como escolher e tomar atitudes, muitas das vezes erradas, por não agir dentro da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é muito mais importante do que a inteligência humana. Quando há uma junção entre a sabedoria de Deus e a inteligência humana, aí é uma glória. Imagine uma pessoa que tem conhecimento das coisas, vamos supor, da anatomia, um médico, por exemplo, que tem uma sabedoria espiritual, quer dizer, conhece Deus, teme a Deus. Tudo que ele vai fazer, ele pede para Deus colocar a mão dele na frente. Esse homem sempre será bem sucedido, e ainda que aconteça alguma coisa que venha lhe trazer alguma tristeza, ele sempre terá Deus ao seu lado para o proteger, porque ele procura com toda a sua força buscar de Deus a misericórdia, porque ele tem o temor. Quem não tem temor não busca misericórdia. Quem não tem temor confia na sua autossuficiência, na sua capacidade intelectual. E o homem que confia na sua capacidade intelectual, por mais que ele conheça e por mais que ele se ache sábio, a sua sabedoria diabólica e maligna, ele não tem a sabedoria de Deus. Ele não tem a verdadeira sabedoria, porque ele não teme a Deus. Não temendo a Deus, ele usa aquilo que era para ser para o bem, usa para o mal. Quantas pessoas, irmãos, no mundo hoje usam as suas habilidades que poderiam ser usadas para aquilo que é bom, usam para o mal. Quantas pessoas que estão no poder de alguma instituição, ou até mesmo de algum governo, ou de alguma nação, que ao invés, irmãos, de usar aquilo que ele conhece, que ele sabe, que ele aprendeu, ou que ele foi iluminado para que ele fizesse a bondade para o povo, ele usa aquilo como uma arma para tirar do povo a sua força e
puxar para si toda a condição, vamos dizer assim, de se sobressair e de se prevalecer de alguma coisa ou de algum feito que ele mesmo fez, que ele mesmo ajudou a fazer para benefício próprio, causando a corrupção, causando... aqui em Portugal não dizem propina, mas aqui propina não é, no Brasil fala propina, mas vamos falar diferente. Aqui em Portugal fala embranquecimento de capital, né? Quer dizer lavagem de dinheiro. O homem poderia usar tudo aquilo que ele aprendeu para benefício do bem, mas muitas das vezes ele torce, até a palavra de Deus ele torce para se beneficiar a si próprio. Muitas das vezes enganando, defraudando, trazendo para as pessoas, irmãos, pensamentos que aquilo ali é bom e no fim não é, leva a pessoa às vezes a percas, a ruínas. Quantos que, ó, esse negócio é bom para você, faz, você vai ganhar dinheiro, e assim, e a pessoa vai na boa fé, porque acha que essa pessoa é muito inteligente, tem muita, mas não tem sabedoria, aquela pessoa ela é maléfica, ela está usando aquilo que ela aprendeu para trazer prejuízo, para angariar alguma coisa para si próprio. Isso é terreno, animal e diabólico, irmão. Mas quando o homem pende para o lado da sabedoria de Deus, ele tende a ser abençoado espiritualmente. Ele tende a receber de Deus, irmãos, as benções espirituais. Mas como nós estamos num mundo que nós vivemos, irmãos, nós vivemos num mundo material e existe o mundo espiritual. E dentro do mundo espiritual há um combate contra aquele que quer fazer o bem. Há um combate contra aquele que quer manifestar a sabedoria em favor do ser humano, a bondade, a misericórdia, a piedade, ajudar aquele que é necessitado. Mas aquele que tem esse mesmo intuito, irmãos, de inteligência, essa mesma forma de pensamento, mas inverte para o mal, ele procura o seu próprio enriquecimento, o seu próprio ego. Ele se esquece do próximo. Ele às vezes até engana no seu discurso e fala que ama, que perdoa, mas no seu íntimo, como ele não tem a sabedoria de Deus, ele usou palavras inteligíveis para poder seduzir e enganar o povo, e aquele que está, o ouvinte, que ouve aquilo, por não ter às vezes o discernimento, acredita no que aquela pessoa falou e aquilo apenas é da boca para fora, não traz nenhum benefício, porque aquela pessoa não vai fazer bem para ninguém. Quantos que nós já vimos falar, irmão, olha, se eu for isso, vou fazer isso para o povo, se eu for aquilo, vou fazer aquilo. E no fim, irmão, não faz nada. Por quê? Porque ele não está querendo, ele já não ia fazer mesmo. Ele estava se procurando a se beneficiar a si próprio. Porém, irmãos, aquele que tem a sabedoria de Deus, ele tem Deus com ele tem Jesus Cristo com ele. A verdadeira sabedoria é o conhecimento de Cristo na vida espiritual. Quando falamos da vida espiritual, irmão, nós estamos entrando num campo em que o homem que está na terra não entende. A sabedoria espiritual em Deus é ter conhecimento da salvação, conhecimento que somos pecadores, que somos fracos, errantes e que não podemos ser ou querer ser maior do que os outros. Somos iguais, ou até menos, mesmo assim, ainda temos que dizer que somos menos, porque a palavra de Deus nos ensina que nós não nos devemos achar superiores aos outros. Quando o homem está, vamos supor, numa posição até eclesiástica dentro de alguma denominação e ele se acha superior, ele não tem a sabedoria de Deus. Quando ele se acha que ele é o que comanda, ele não tem a sabedoria de Deus, porque ele tem que sempre colocar o Senhor na sua frente, o Eterno na sua frente. Porque sem o Eterno, sem o Senhor Deus de Israel, o Deus Eterno que fez o céu e a terra, e nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos fazer nada. Apenas nós, irmãos, somos seres humanos, incapacitados se Deus não nos capacitar. Por maior que seja a inteligência humana no homem, isso não vai dar ao homem a condição de ter a sabedoria divina. A sabedoria divina se encontra através da humilhação,
da oração, da consagração, do perdão, da misericórdia, do amor, aleluia. Sem isso não se consegue obter a sabedoria de Deus na leitura das Escrituras Sagradas, na compreensão, não ler como um livro, mas ler através do Espírito. Ler pelo Espírito é ler na oração, é ler na comunhão. Muitos que não sabem ler entendem só pelo ouvir, porque tem a sabedoria de Deus. Muitos que não enxergam entendem, aleluia. Muitos que não ouvem conseguem aprender. A sabedoria de Deus, ela vem de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. A inteligência humana, você precisa aprender de alguém para que aquilo venha entrar em você. A sabedoria de Deus, você tem que estar ligado com Deus para que Deus coloque em você, faça nascer dentro de você. Para aprender, vamos supor, alguma coisa, um engenheiro ou um médico, alguma coisa, ele vai ter que estudar, ele vai ter que fazer que a sua inteligência, aleluia, seja depositada naquilo que ele está aprendendo, e através da sua inteligência, Deus o abençoando ou iluminando a sua mente, ou mesmo que ele não seja uma pessoa que crê em Deus, mas se Deus assim, mesmo ele não crendo, Deus permitindo que ele seja aquilo que ele está fazendo pelo seu esforço para o bem de alguém, Deus permite, ele aprende, mas ele buscou aquele conhecimento de fora para dentro, daqui da terra para dentro dele. É uma ciência que ele tirou por causa da árvore da ciência do bem e do mal. Mas ele tirou aquela ciência para o bem. Mas se ele for tomado de um espírito diferente, ele pode usar aquela mesma ciência para o mal. Quer dizer, como é que ele faz? Ele pode fazer coisas erradas, pode negociar medicamentos de uma forma ilícita, mesmo que aquele medicamento seja bom, ou que se não for, ele vai dizer também que é bom, porque ele tem conhecimento de causa, porque ele aprendeu. Mas aprendeu da onde? De fora para dentro. A sabedoria de Deus, ela é diferente. Ela toma nós pelo Espírito e ela sai de dentro para fora. Quando nós abrimos a boca, o Espírito Santo manifesta, o Espírito de Deus manifesta a sabedoria divina que nos ilumina para nós não errarmos, para nós não pecarmos. E mesmo ela sendo em nós uma lâmpada, porque ela é a própria palavra, ela é a própria vida. Está escrito lá no Salmo 119, luz para os meus pés, ou lâmpada para os meus caminhos, ou lâmpada para os meus caminhos, luz para os meus pés, não me recordo agora. Certo é que ela nos ilumina. A sabedoria de Deus, ela ilumina o homem. Na iluminação, o homem não maltrata, o homem não joga o outro fora, não tira a liberdade de qualquer um de qualquer maneira. Nem tira, porque é Deus que cuida da obra dele. Não faz mal, procura sempre falar o bem, não maltrata as pessoas, glória ao nome do Senhor, tem paciência, sobriedade e procura cada vez mais absolver aquilo que é do céu para a aproximação da presença de Deus ou dele com a presença de Deus. A presença de Deus nós adquirimos quando nos aproximamos de Deus, quando buscamos a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria se manifestou na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Ela veio, irmãos, de uma forma simples, humilde, aleluia. Ele não precisou cursar nenhuma faculdade, mas ele sempre foi doutor. Ele não precisou ter um grande exército, mas ele sempre foi um bom general, ele tinha um exército espiritual. Ele não precisou, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, de títulos de rei, mas ele é o rei da glória. Então ele é tudo, ele é a fonte da ciência e da sabedoria, ele é a fonte do amor, que vencerá o mal, que naquele dia, aleluia, se manifestou no jardim, porque diz a palavra que da mulher ia nascer o varão que esmagaria a cabeça da serpente. Então, irmão e também irmã, que a sabedoria de Deus possa predominar na tua vida e que esta mesma sabedoria possa te iluminar cada dia um pouquinho mais de luz até chegar o dia perfeito. Nós sabemos, irmãos, que não somos nós perfeitos. A nossa capacidade intelectual, muitas das vezes, pode nos levar até a ruína se nós não tivermos cuidado. Porque a pessoa, quando conhece muito, irmão, ela tem a tendência de se vangloriar. Por isso precisa que o homem seja sábio,
se ele for inteligente, muito inteligente, e ele for sábio, ele vai dar sempre glória a Deus, porque ele sabe que não veio dele aquelas palavras, mas o Senhor que colocou na boca dele. Foi o Senhor que trabalhou dentro da mente dele, deixou ele com uma mente sadia. Muitas das vezes está até enfermo materialmente, mas a sua mente começa a funcionar. O Espírito Santo toma o seu cérebro, os seus neurônios, e vai fazendo com que a sua boca se torne como uma fonte de água limpa para matar a sede das almas. Então eis aqui, irmão e também irmã, não tenha medo se alguém te desprezou, não tenha medo se alguém pela sua falta de sabedoria tenha te jogado fora, mas saiba que a verdadeira sabedoria, que é Cristo, te abraça e te diz: eu te encherei de sabedoria e de inteligência. E você, jovem, você tem sabedoria, você tem buscado a Deus, você tem orado, mas às vezes te falta inteligência na química, na física, na biologia, na aritmática, aleluia, nas medidas, aleluia, naquilo que é preciso saber para o teu curso de medicina, de engenharia, enfim, você precisa ter conhecimento destas coisas que você tem que aprender. Está lá fora, você tem que colocar dentro de você, e muitas das vezes você não consegue aprender, embora você seja sábio, mas você tem uma dificuldade de entender aquilo que você está querendo aprender. Mas em nome do Senhor Jesus, busca da sabedoria o temor, e ela fará você conhecer aquilo que você não conhece e entender aquilo que você precisa aprender, porque ela é a razão de tudo, ela que formou tudo, ela que criou tudo, ela é o próprio Deus, o Deus da sabedoria, o Deus onisciente que sabe tudo. Se você teme a Ele, Ele abre a tua mente e você aprende línguas, aprende várias coisas, se assim for da sua vontade. Se for para você aprender alguma coisa, para você se vangloriar, se a tua intelectualidade que Deus quer te dar, ou você ele achar em você que se você tiver aquilo vai derrubar a tua espiritualidade, ele não dá. Mas se você realmente busca pela humildade, quando você tem, você vai ter como se você não tivesse, porque você vai saber que não foi da tua força, embora você possa ter se esforçado, mas Deus que te ajudou, Deus que te deu força, Deus que você coloca sempre Deus na tua frente, e Deus sempre estará com você. Aprenda esse conselho que Deus me dá, para que você possa crescer, não na parte material, aleluia, mas na espiritual. E a material é uma consequência, porque quem cresce espiritualmente e tem desejo de ajudar alguém, porque tudo é de Deus, a riqueza e a pobreza é dom de Deus. Se você tem para ajudar, Deus vai te ajudar a ter. Se você quer ter para prejudicar ou para se vangloriar, você pode ter certeza, muitos conseguem, mas no último dia podem perder a vida eterna. Então busque de Deus a sabedoria, busque a Jesus Cristo, e Ele sempre estará com você. Entregue o teu coração a Ele e creia nele, e no final de tudo, Ele te dará a coroa da vida eterna. Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.